Olá, turma. Vamos continuar com a nossa aulinha aqui de parasitologia. Nós que já vimos alguns conceitos básicos da parasitologia, como que seria parasita, parasitismo, hospedeiro e outros conceitos básicos. Aqui nesse slide, nessa nova aula, eu vou dar uma apanhada geral para a gente já entrar no nosso tema de ciclos biológicos de cada micro-organismo, gente, é porque todo micro-organismo dentro da parasitologia, a maioria deles, eles têm um ciclo, né, que eles precisam passar para poder se amadurecer, se proliferar, gerar ovos, para poder infectar outros hospedeiros. Então a gente vai estudar um pouco dos ciclos biológicos de cada um, né? De cada um desses parasitas. Vamos lá. Como eu falei, que a gente vai retomar um pouco ao que foi dito sobre o que é o parasitismo, né? É a relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, precisa do parasita, no caso aqui, e o hospedeiro, né? Então, isso é a classificação mais ampla, significativa e expressiva do que significa parasitismo dentro da parasitologia, tá? Aqui nós temos um contato íntimo e duradouro, que aqui é o parasita, né? Na mucosa intestinal da pessoa, né? Onde ele depende do hospedeiro para se manter nutrido. Então, isso se torna o que a gente chama de parasitismo, de fato, sabe? Vocês podem ver que ele está impregnado nas paredes, ó, do intestino do paciente, do hospedeiro, né? Formando assim uma dependência com esse hospedeiro para se manter vivo. Né? Tipos de parasitas, gente. Nós temos dois tipos de parasitas, certo? Nós temos os parasitas ectoparasitas e nós temos os endoparasitas, né? Onde o ectoparasita ele depende, metabolicamente falando, de forma parcial, ou seja, ele não depende totalmente do hospedeiro para se manter vivo, o ectoparasita, e o endoparasita é quando ele realmente depende totalmente do hospedeiro para se manter vivo, né? Tem dependência metabólica. Além dos estenoxenos e dos eurixenos. Quando eu digo que um parasita é estenoxeno, eu digo que esse parasita possui apenas uma ou pouca espécie próxima, né? E eurexena é quando os parasitas possuem uma ampla variedade de hospedeiro, ou seja, ele pode utilizar de várias fontes para fazer daquele ser vivo um hospedeiro, né? Tá. Sabendo disso, vamos falar agora um pouco sobre os tipos de ciclos biológicos, tá? Ciclos biológicos, gente. Quais tipos? Nós vamos falar primeiramente do ciclo monoxênico. Ciclo biológico monoxênico. O que seria o ciclo biológico monoxênico? Monoxênico é quando ele necessita de apenas um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. O exemplo disso é o quê? Ó, esse aqui é o Ascaris lumbricoides, né? Esse parasita, né? Ele vem, ó, a infecção é feita através quando o indivíduo ele ingere ovos, né?
né, que normalmente está nas fezes dos humanos ou do hospedeiro. Como exemplo, alimentos mal lavados, né? Alimentos mal lavados, às vezes tá com a mão contaminada, rói a unha, bota a mão na boca, enfim, e assim começa o ciclo. Por quê? Ó, aqui tem um ovo fertilizado e o ovo não fertilizado, certo? Aqui, ó, vamos aqui. Aí ele está se maturando nesse momento. Esse ovo, em algum momento, vai ter contato com a boca. Ele vai entrar no sistema gastrointestinal, vai evoluir, né? Ele pode entrar no sistema pulmonar, né? Às vezes ele sobe de novo, como sai pelo nariz, né? Quando tá demais. E também pode ser expelido pelas fezes. Então, esse tipo de ciclo eu chamo de ciclo monoxênico, quando ele precisa apenas do hospedeiro, né, para completar o seu ciclo de vida. Então, o asquilombricose ele só depende do ser humano aqui, no caso, para concluir o seu ciclo de vida. Então, eu digo que esse ciclo aqui, ele é um ciclo monoxênico. E heteroxeno? Quando é que acontece? Quando ele necessita de mais de um hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. É um hospedeiro que a gente chama de hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo, né? Onde no hospedeiro intermediário ele vai ter uma fase, que é a fase de larva desse verme, e do hospedeiro definitivo ele já vai estar na fase adulta, né, o verme, e vai ter fusão dos gametas, né, que é os protozoários. Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui são tênias, né? A tênia, no primeiro exemplo, a gente diz que ele está na sua fase de proglote, né? E os ovos, eles estão impregnados, às vezes, na carne do porco ou do gado, digamos. Bovino. Quando for bovino, a infecção por carne bovina, esses ovos de tênia, a gente chama que é a saginata, quando é do boi. E quando é do porco, que é suíno, a gente chama que é tênia solium. São infectados, como é que o ser humano se infecta? Pela ingestão, né? Aliás, os animais, eles comem, né, a vegetação contaminada por ovos grávidos, ou seja, outros porcos, outras vacas já tiveram, e aí fazem o cocô ali, aí contaminam o pasto, outros animais, como outros porcos, outras vacas, fazem a alimentação, a ingestão desse material, dessa vegetação contaminada, e aí essas oncosferas penetram no intestino desses animais, da musculatura do hospedeiro, que é no músculo que eles ficam, se desenvolvem, que é o que a gente chama de cirte seco nesse músculo. Essa carne infectada é ingerida, né, pelo ser humano, uma vez que essa carne ela foi mal cozida ou às vezes crua ou mal passada, né? Às vezes não dá para perceber e o ser humano come e se infecta, né? E lá no intestino delgado, o Scolex, ele se adere ao intestino, né? Que é a tênia se adere ao intestino e pronto, e ficam lá fazendo moradia até o ser humano começar a sentir os sintomas e tomar medicação e assim dissolver esse parasita, essa tênia, né? Por meio de remédios, né? Os adultos no intestino delgado, eles ficam de 5 a 12 semanas após a infecção e eles podem ser encontrados também de 10 a 12 semanas após a infecção, tá? Tipos de penetração. Depende do vetor. Os artrópodes, né, que são os mosquitos, transmitem um agente de um hospedeiro, né,
vertebrado para o outro. Ou seja, ele suga o sangue e vai lá e infecta o outro paciente, certo? No caso aqui da Wuchereria bancroft. A Wuchereria bancroft, que é o ciclo o ciclo biológico da Wuchereria. A Wuchereria, ela é precursora daquela doença da elefantíase, onde ele, se vocês pesquisarem, a elefantíase é aquela doença que acomete o sistema linfático, e a pessoa que está infectada com esse tipo de parasita, ela fica com aquela perna enorme, grande, aquele braço enorme, enfim. Ele infecta e deixa o aspecto de monstruosidade. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver as fotos. Tá? Então aqui é o mesmo ciclo, onde o artrópode, o vetor, ele transmite o agente de um paciente, ou de uma pessoa para outra pessoa. E aí o ciclo evolutivo da larva é feito, né? Dentro, eles invadem o sistema linfático, e é muito séria essa doença. Então, penetração oral também, que é como é feito a infecção do ciclo do Ascaris, né, da lombriga, que é pela boca, quando come alimentos mal lavados ou crus, aquela coisa toda que eu já falei. Penetração cutânea. Essa aqui é do ancilostoma e do necato, né? Às vezes, ó, o paciente ele pisa, né? Ele penetra, e aí a partir desse processo de infecção dessa larva, ele começa, essa filária, essa larva, ela se infecta, né? E aí vai gerar a produção de ovos e larvas, né, no paciente. Na verdade, ele se infecta às vezes por passividade, quando toma água que tem a larva flutuante, ou come algum alimento mal lavado que contém aquele ovo, e aí vai haver essa integração, onde a larva vai se maturar e ela vai se impregnar nos intestinos, e aí vai sugar nutrientes, sugar o sangue da pessoa. É um agente extremamente agressivo, tanto os dois, tá? Doença parasitária é uma doença que se manifesta clinicamente, sendo resultante de uma infecção por um parasita. Se eu perguntar o que é doença parasitária, vocês vão dizer que é uma doença, né, que ela vai manifestar sintomas clínicos, que ela é resultante de algum parasita. A infecção, por sua vez, é a penetração, é como aquele agente entrou, como foi parar naquele lugar para ele ter sido infectado, né? E como aquele organismo se proliferou no interior de outro hospedeiro. Tá? O que são aqui? Aqui são alguns termos, né? Como hospedeiro, né? Ele apresenta características próprias com agentes etiológicos, como suscetibilidade, que é quando ele não tem a resistência contra um determinado patógeno. Quando ele tem resistência, quando ele tem imunidade, quando ele tem como se defender daquele micro-organismo, daquele patógeno. Quando ele tem imunidade, é quando tem resistência à presença de anticorpos, né, capazes de impedir os micro-organismos ou suas toxinas. Né? Agente etiológico também apresenta alguns características próprias. Né? Agente etiológico é o micro-organismo, no caso. Infectividade, patogenicidade, virulência, e existem agentes oportunistas. Então, todo micro-organismo, eles possuem isso aqui. Infectividade, às vezes tem micro-organismos que têm baixo poder de infectividade, outros são extremamente infectantes, como a capacidade de se alojar e multiplicar-se. Né? Patogênico, nem todos são patogênicos, mas a maioria causam danos à saúde, né, de um hospedeiro que está suscetível. Virulência é o grau de patogenicidade, o grau que aquele agente pode
vinha desenvolver uma doença grave no hospedeiro, né? E agentes oportunistas é quando eles causam doenças apenas em hospedeiro com certo grau de comprometimento, ou seja, tem paciente que já está comprometido, digamos, está com anemia muito séria, está com HIV, está com a doença crônica nos rins, ou no pulmão, ou no fígado, e aí aquele micro-organismo já entra com o hospedeiro oportunista e já potencializa aquela doença, né? E aí por isso que tem muita gente, principalmente pessoas de baixa renda, que vivem com doenças de base e não são tratadas. Por quê? Porque tratam uma, só que tem alguns agentes oportunistas que mantêm aquela doença, né, em ciclo. Então tudo tem que ser tratado. Imunogenicidade. O que significa quando eu digo que esse agente tem imunogenicidade? Quando é a capacidade do agente estimular a resposta imune do hospedeiro, ou seja, quando a larva ela se desenvolve dentro do organismo da pessoa e esse agente ele é capaz de estimular uma resposta de defesa contra ele, então ele tem esse processo de imunogenicidade, entendeu? E resistência de agente patogênico às condições do meio é quando aquele agente etiológico, o parasita, ele é resistente ao calor, ele é resistente ao frio, ele é resistente ao suco gástrico, ele é resistente às mucosas, ou seja, ele tem resistência e pode ficar ali tranquilamente, se multiplicar e fazer todo o seu ciclo, tá bom? Conceitos adicionais que vocês precisam saber. O que são zoonoses? Infecção parasitária que circula entre animais, né? Então, se eu digo que está tendo uma infecção parasitária entre animais, então eu sei que ali eu estou tratando de zoonose. Aqui são casos conhecidos, né? Quando eu digo que o aspecto iceberg do aspecto clínico das doenças infecciosas e parasitárias. Por quê? Porque aqui são pequenos os casos que a gente conhece, né? Às vezes o paciente está com uma doença, uma coisinha, a gente conheceu essa doença. Então a gente diz que é a ponta do iceberg. Só que assim, como eu falei, às vezes o paciente tem outros tipos de doença que estão em base e não dá para a gente identificar. Por quê? Porque tem outra doença que está recobrindo esse tipo de patologia. Então, casos assintomáticos, olha. Ou seja, a pessoa está infectada, mas nem sabe. É como se fosse um iceberg por baixo. Então, é muito maior, muito mais complexo do que a gente pensa. Casos assintomáticos que não procuram serviço de saúde, maior ainda. Casos que procuram serviços de saúde, mas não são diagnosticados. Também a gente vê muito, porque muitas vezes tem profissionais que não conseguem identificar o que o paciente tem. E casos diagnosticados, mas não registrados ou informados, que são quase a totalidade. Porque muito pouco se sabe de doenças parasitológicas infecciosas no Brasil. É muito negligenciado, a gente não sabe de muitos casos, porque doenças parasitárias causadas por parasitas, por larvas, ainda é muito negligenciado, as pessoas subestimam muito, e é algo muito sério que a gente vai estudar passo a passo, e vocês como técnicos, né, futuros técnicos de patologia, futuros técnicos de laboratório, vocês vão ter que ser fera nisso, vocês vão ter que dar uma aula na casa de vocês, dar um show à parte, né, no que diz respeito de limpeza, lavagem de alimentos, né, porque parasita é coisa séria. Endemia, epidemia e surto. Gente, eu coloquei isso aqui também porque são conceitos adicionais que todo profissional deve saber. Quando eu digo que o processo está em endemia, é quando a frequência de um determinado agravo à saúde em uma população apresenta padrão regular ao longo de um período, certo? Ou seja, quer dizer que, digamos aqui, uma gripe. A gripe apresenta padrão regular, né? Sempre em julho,
digamos, em julho. Então, julho é um período endêmico da gripe. Ah, mas, vamos lá, outra doença que dá muito. Aquela virose da mosca, não sei o que, tal mês. Então, aquele mês X é um período endêmico para virose da mosca. É basicamente isso. Epidemia é o que a gente está vivendo, uma epidemia hoje no Brasil, no mundo, que é a epidemia do Covid-19, que é quando momentos em que as variações de frequência de uma doença, uma população apresenta de forma irregular. Apresenta muitos casos da doença em relação ao esperado, né? Que é o que a gente está vivendo. A gente vive num processo de epidemia, onde a frequência da doença apresenta de forma muito variada em vários lugares já morreu muita gente, outros nem tanto, né? Surto é um processo epidêmico na qual todos os casos estão relacionados entre si ao mesmo tempo, no espaço, atingindo um grupo específico de pessoas, ou seja, é um processo, né, de alguma doença, algum agente que está relacionado a atingir todos os grupos e todas as pessoas. Então isso é um surto de gripe, surto de Covid, surto. Então, surto, a gente já, quando fala de surto epidêmico, é quando vai acometer todos, sabe? Um grupo específico de pessoas. Certo. Pandemias é quando é disseminado por ampla área geográfica, atingindo elevada proporção da população. A gente vive uma pandemia, certo? A gente vive a epidemia, mas agora já estamos em pandemia, né? A pandemia é quando já alcança regiões geográficas, atingindo uma proporção estratosférica, que é o que a gente está vivendo hoje. A população que não dispõe de água potável corre alto risco de infecções, gente. É o que eu digo. Saúde, né? Isso aqui é falta de saneamento, que é na África. Então, vamos ter mais cuidado com a nossa saúde, né? Na próxima aula a gente vai começar a ver outros assuntos cada vez mais interessantes. Eu espero que vocês se atentem, tá? A tudo que eu disser. Conto com a ajuda de vocês nas tarefas, em tudo, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu vou passar só a tarefa. O que é para fazer na tarefa final, gente? A tarefa desta aula, vocês vão fazer tipo um dicionáriozinho, tá? No caderno de vocês mesmo, com todos os contextos que eu falei aqui nessa aula. Tudo. O que é parasitismo, o que é parasita. Todos aqueles itens vocês vão botar no caderno de vocês, tá? E vão anexar na atividade referente ao dia de hoje, né? Dia 7 de maio. Aula de parasitologia 1, tá bom? Tudo que foi dito, tudo que eu falei, todos os exemplos, tudo vocês vão botar no caderno de vocês e vão escrever. Ah, professor, mas eu preciso desenhar. Não, gente, é só para colocar aquelas nomenclaturas que eu pedi para vocês ali mais anteriormente, tá? O que é um ciclo monoxênico? O que é um ciclo heteroxênico? O que é uma pandemia? O que é uma epidemia? Todos aqueles itenzinhos ali, tá? O que é imunogenicidade, toda aquela lista ali que eu passei, tá? Espero que não tenha dúvida, porque não precisa de dúvida. Vocês vão voltar ao slide, vocês vão ver tudo o que é dizendo o nome e o que é. O nome e o que é. Então, vocês só vão passar para o caderno, tá certo? Espero que não tenham ficado dúvidas, tá? Até a próxima aula. Ah, não, ainda tem isso aqui, mas isso aqui só tem alguns slides, mas eu vou falar rapidamente. Aqui só são protozoários que parasitam o homem, né? No caso, no reino protista. Aqui são alguns tipos de família, que são várias, né?
Então, Trypanosoma, Leishmaniose. Aqui, outro tipo de família, né? São inúmeras famílias, então, Amoeba, Escherichia coli, Plasmodium, Amebíase, que é da ameba, Toxoplasmose, várias famílias. Tá? Dos Helminths, que é do reino Animalia, né? Reino Animalia. E é isso, gente. Então, ficamos por aqui. Vocês façam as atividades direitinho, como eu pedi. E anexem a atividade referente a hoje, tá bom? Até a próxima. Eu vou olhar tudo, gente. Obrigado. Até a próxima.